Mas vamos falar sobre Silicon Valley Bank. Bom, Silicon Valley Bank, que é até essa coisa de, é o banco das startups, é o 16º banco norte-americano. O problema é o seguinte, muitos dos clientes lá, você tem um fundo garantidor de crédito lá, o FDIC, que paga até $250 mil. Aqui no Brasil a gente tem um fundo garantidor de crédito, que o nome é esse mesmo, FGC, que paga até R$250 mil, né? Se fosse dólar, é 1 milhão e paulada. E no SVB, nesse Silicon Valley Bank, a maior parte dos clientes estavam acima disso, né? 85% das contas estavam acima desse limite, então ia ter uma perda muito alta, por isso o Fed interviu. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa. Ontem à noite, aí já anunciaram a falência do Signature Bank, que é um outro banco menor, é menor que o SVB, lá de Nova York, e aí se junta ali ao aquele outro das criptos que já vinha mal, esse SVB, e o Signature é mais ou menos, o Signature já é mais chegado a esse outro banco, que eu esqueci o nome agora, que é um dos bancos da indústria de criptomoedas, então tem esse problema de você estar remanejando todo esse dinheiro desaparecendo, e aí você vai ter... O problema hoje no mercado é justamente isso. Qual é o nível de contágio que a gente pode esperar? Como é que o Fed pode reagir a isso? Os reguladores de Nova York disseram que a medida ocorreu à luz dos eventos do mercado, monitorando as tendências do mercado e colaborando estreitamente com outros reguladores estaduais e federais. Todos os depositantes dessa instituição serão resguardados da mesma maneira que acontece com a resolução do Silicon Valley Bank. Nenhuma perda será repassada ao correntista. Vamos para a próxima aí, não, para a próxima não, tem uma aqui, Estados Unidos, clientes do SVB terão acesso a todo o dinheiro nesta segunda. Se bem que já tem, porque tem tanta notícia, gente, que está difícil aqui da gente organizar isso melhor. Mas tem uma notícia aí, Joel, eu acho que está no destaque lá no site agora, que é a linha especial do Fed para pagar todos os depósitos. O que aconteceu? Como o Signature quebrou, o Silicon Valley Bank quebrou, tem um banco que está quase quebrando, que é o First Republic Bank. Se você olhar aqui, vou mostrar para vocês como é que ele está agora no comecinho do dia. Caindo 60% agora no pré-market, né? No pré-mercado, antes da abertura, tá, gente? Quando o Silicon Valley Bank caiu isso, no outro dia ele quebrou, ele foi fechado. Por quê? Porque as pessoas começam a ficar com medo. E o que o Fed está tentando fazer? Então, o Fed ofereceu uma linha para os bancos, está aí, um programa emergencial para os bancos, para que o FDIC, né, e uma ajuda para o FDIC, para que todos os depósitos sejam pagos, tá? Acima de 250 mil, para que ninguém tenha perda nenhuma. Por quê? Porque se as pessoas acharem que elas vão chegar lá no banco e elas têm 1 milhão e acabou, e elas não conseguem sacar, e vão ficar só com 250, imagina, todo mundo vai querer sacar esse dinheiro. E hoje, tá todo mundo... Você não precisa fazer fila no banco como era antigamente. Você manda uma mensagem via internet e esse dinheiro é sacado na hora. E aí os bancos têm de realizar perdas nos títulos do tesouro que eles têm lá, nos ativos que eles têm lá, e que estão desvalorizados em função da alta dos juros. Vocês já aprenderam isso aqui. Quem acompanha mais tempo sabe que, principalmente nos papéis pré-fixados, quando o juro sobe, o preço do papel cai, então o juro subiu, esse papel está valendo menos e ele tem que vender com prejuízo. E aí, de repente, aparece no balanço dele um baita prejuízo que não estava, porque estava marcado na curva, tá bom? O pré-fixado não precisava marcar mercado quando era o que eles chamam de hold to maturity, que é a expectativa do banco é segurar esse papel até o vencimento. Só que eles estão sendo obrigados a vender. Foi isso que aconteceu lá no SVB. E aí ele tem perda automática, tem prejuízo automático e, de repente, o tanto de ativo que ele tinha para manter as proporções exigidas por lei não cabem mais, tá? Vamos voltar para a matéria aí, desculpa, Joel. Então, o que aconteceu? Aí o Fed criou isso aí, o Programa de Financiamento a Prazo do Banco, do Fed, né? Oferecerá empréstimos de até 1 ano para os credores que utilizarem como garantia títulos do Tesouro dos Estados Unidos, dívidas de agência
títulos lastreados em hipotecas e outros ativos qualificados. Isto é, os bancos usam isso de garantia e pegam esse dinheiro sem precisar ter que vender e realizar o prejuízo nesses papéis. O Fed informou que os ativos serão avaliados a valor de face, tá vendo? Não a valor de mercado, e que a iniciativa eliminará a necessidade de a instituição vender rapidamente esses títulos em tempos de estresse. Também disse que está preparado para lidar com quaisquer pressões de liquidez que possam surgir. Muito bem, volta para mim, Joelton. É agora que a giripoca pia. Eu não sei exatamente o que é uma giripoca, viu? Se alguém quiser me explicar aí, eu acho que é alguma coisa rural aí que eu não entendo muito bem. O Léo deve saber. Léo, se quiser me dizer o que é a giripoca, eu gostaria muito de saber. Deixa eu ver aqui. Banco quebrando é sempre grave, é isso, Flash? Ó, a giripoca. Não, mas como é pia, não pode ser um peixe. Deve ser esse passarinho aqui, então, né? Ah, giripoca não pia porque é um peixe, é isso, entendi. Agora a giripoca pia, entendi. Rapaz, olha aí, quem diria? Giripoca é Michele. Ah, meu Deus do céu, o pessoal não perde uma. Então, vamos lá. O que acontece, né? Do que a gente estava falando? Então, você tem toda vez que alguém tem que chegar para você e dizer que é honesto, você vai colocar o pezinho para trás, né? É aquele canto de ossanha lá, aquela música, que é quem diz que não é, né? Porque quem é mesmo não precisa dizer que é. É isso. Então, quando o Fed chega e fala, olha, eu banco qualquer problema de liquidez, é a mesma coisa que os bancos estavam falando agora minutos antes de quebrarem. Não, nós estamos sólidos, nós temos liquidez, né? Eu até coloquei no meu Twitter durante o fim de semana que esse Silicon Valley Bank quebrou tendo 17 recomendações de analistas, 15 recomendando compra ou algo parecido. E deixa eu achar aqui que já falo para vocês o número exato. Acho até que eu consigo colocar aqui, quer ver? Ó. Vocês verem como são as coisas, ANR, né? Não sei se já mudaram, né? Não, tá aqui, agora tem 2 céus. Tinha nenhum céu, ó, foi hoje, ó. O único céu que tinha era dessa moça aqui, ó, que eu acho que é uma moça, né? Manan Gosalia, do Morgan Stanley. Olha lá em 9 de março, ela já tinha mudado, mas já estava, né, com aquela cara de que as coisas estavam indo para o brejo. Mas até pouco tempo estava todo mundo... quer ver hoje? Eu acho que eu posso mudar a data aqui. Ó. Vamos colocar aqui, quarta-feira da semana passada, antes do primeiro aviso. Tá aí, ó. 11 compras, 11 manutenções e uma venda. Aqui, ó, é a Manan Gosalia. Já tinha, em 15 de dezembro, já tinha sacado que o banco estava meio mal das pernas. Então, isso também abre um alerta para vocês. É aquela coisa, né? Vocês já viram isso na Americanas, vocês estão vendo agora com esse banco. Então, as coisas... Aí, eu até... Olha, rapaz, o meu Twitter, quem diria? Ah lá, ó. Estava com 7 recomendações de compra, 15 de manutenção e uma de venda, né? E eu fui um pouquinho mais ácido aí, parabéns aos envolvidos. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse lance da recomendação. Já falei para vocês, entendam o que vocês estão fazendo, que é melhor errar a gente, né? Errar com convicção, né? Com sua própria convicção, tá bom? Então, aprendam a olhar as coisas com um pouco mais de diligência, tá? É muito fácil a gente buscar, no viés da confirmação, lá, buscar argumentos que corroborem o nosso raciocínio. Mas o que está acontecendo? Quando o banco sai e fala que tem liquidez, ou quando o Fed fala não vai ter problema de liquidez, obviamente isso acende um alerta na cabeça de todo mundo, tá? E aí acabou que logo em seguida os bancos quebraram. Então, quando o Fed lança essa linha, é tão difícil essa situação, porque ela é uma situação que, se não fizer nada, é ruim. Se fizer alguma coisa, também é ruim. Então, o mercado hoje vai reagir mal, basicamente, porque tem um risco de contaminação, sim, que a gente não sabe onde vai parar, tá? E nem
está começando agora, a gente não sabe a proporção que isso vai tomar. O que aconteceu já, os juros nos Estados Unidos já mudaram repentinamente, né? Embora eu falei para vocês aí que tinha gente que estava falando que havia uma aposta de queda de juros esse ano, etc. e tal, isso não tem absolutamente nada a ver. Ó, você já tem, olha aqui, ó, para vocês terem uma ideia, já tem queda de juros a partir de junho, já. Né? Se a gente for lá naquele gráfico que eu gosto de mostrar para vocês, ó, cadê? Sumiu daqui. Mas se você for procurar a taxa terminal dos Estados Unidos, lembra? Isso chegou na quarta-feira, chegou a 5,87. Os americanos estavam especificando na curva 5,87 de limite de alta, né? Onde seria o fim da alta. E olha o que aconteceu de lá para cá. Quinta-feira, 5,87. Aliás, quarta, 5,87. Quinta, 5,69. Sexta, 5,47. Agora, 4,96. Por quê? Porque o Fed vai acabar sendo obrigado a cortar juros para segurar esse problema aí de contaminação e também manter os balanços dos bancos saudáveis. Beleza? Senão você vai ter um problema muito mais grave. Mas é aquilo, só de fazer isso, a gente já começa a achar que tem um problema maior. E aí você tem medo, o medo leva você a fazer o saque, e aí as pessoas vão pedir saques nos bancos todos juntos, e aí vocês sabem, o banco não tem dinheiro para pagar todo mundo para pagar todo mundo ao mesmo tempo, tá? O Léo está falando aqui, Rodrigo, existe alguma exposição do sistema bancário brasileiro relacionada à quebra desse último evento nos Estados Unidos? Não, por enquanto, não. Tá? Que a gente saiba, não. Que eu saiba, não. Tá bom? Não tem. Teve uma conversa no meio da semana, porque aí começa a aparecer muitas informações desencontradas. Circulou uma lista de que o C6 Bank, o Inter, o Nubank teriam exposição ao SVB. Depois, o Nubank já negou, porque foi o que teve mais repercussão sobre isso. Já negou, mas hoje o CEO do Nubank tem uma reunião com o Haddad. Talvez o Haddad vai perguntar isso para ele, né? Aí, ó, o Nubank diz não ter qualquer exposição ao Silicon Valley Bank. Tá bom? É uma instituição a falir desde 2008. Tem tudo isso causando um pequeno pânico, por enquanto. A gente vai ver quando o mercado americano abrir, tá? Pode subir um pouquinho aí, Joel. Tá no Holdings, comunica seus acionistas e ao mercado que nem a companhia, nem nenhuma de suas subsidiárias tem qualquer exposição aí ao Silicon Valley Bank, tá bom? Se tivesse também, em tese, o Fed vai pagar tudo, tá? Hoje de manhã, em princípio, todo mundo que tem conta lá no SVB ou no Signature, em Nova York, tem a chance de sacar o dinheiro, tá? Aí, ó. Clientes do SVB terão acesso a todo o dinheiro nesta segunda. Tá? Ó, pode parar. Autoridades abrem exceção para cobrir todos os depósitos dos clientes do banco que faliu e não apenas até o limite de $250 mil. Tá bom? Então, oferecendo liquidez aí ao mercado, porque quais são os efeitos disso, né? É tanta coisa acontecendo que é difícil a gente se organizar aqui. Olha aqui, ó, não estava claro se as somas acima desse valor, que representou 85% das contas do SVB, teriam garantia. Então, você imagina, 85% de todo o capital que estava lá não teria garantia e simplesmente desapareceria, tá? Durante um tempo, até você vender os ativos, etc. e tal, e conseguir distribuir o que sobrasse. Mas a destruição de riqueza é tão grande que aí sim um dos efeitos, né? Porque qual é um efeito que a gente vai pensar, vocês que já me ouviram aqui? O Fed vai ser obrigado a baixar os juros ou pelo menos estancar a alta de juros, correto? Juro é o preço do dinheiro. Vocês não ouvem falar isso toda hora? Eu falo isso aqui com uma frequência nauseante, como diria o meu querido Dori Paraguaçu. Juro é o preço do dinheiro, certo? Então, se o juro caiu, o dólar tem que cair, certo? Sim e não.
Por essa parte é certo. Só que todo mundo está tentando pegar o dinheiro está sumindo. Então vai ter menos dólar, porque você está destruindo riqueza. Menos dólar, aí é oferta e demanda. Não à toa, o dólar está subindo aí contra moedas emergentes, tá bom? Além disso, no caso dos emergentes, o dólar sai daqui para voltar para os Estados Unidos ou para os mercados maiores para proteger as contas lá, tá bom? Então, tem vários efeitos, são várias magnitudes e as coisas vão se desenrolar durante a semana. Ainda está bem cedo, a gente tem muita dúvida e pouquíssima certeza. Muito bem. Sem querer, só para a gente, porque eu acho que esse panorama aqui já meio que resolve uma parte dos problemas. É só passar aqui, ó, o HSBC comprou o SVB, UK, né, a operação britânica lá do UK, por £1, né? Foi um acordo aí que eles fizeram com o ministro de Finanças lá, o Jeremy Hunt, e o primeiro-ministro britânico, para o HSBC assumir esse problema aí, que em 2008 o pessoal tentou também e as coisas não foram muito bem, tá? Porque ele assume essa dívida toda, mas vai precisar de uma linha específica, algumas coisas, né? Ó, em nota, o HSBC diz que o SVB UK tinha empréstimos de cerca de 5,5 bilhões de libras e depósitos no valor aproximado de 6,7 bi em 10 de março. Também o comunicado do Tesouro Britânico informou que os clientes do SVB UK conseguirão ter acesso normal aos seus depósitos e serviço bancários, tá? Esse foi um dos problemas em 2008. A Inglaterra tem uma especificidade ali sobre bancos quebrados que poderia ter travado o sistema todo, como foi no caso do Lehman Brothers lá em 2008, e essa compra pela HSBC elimina esse problema, pelo menos por enquanto, tá? E aí o Otílio perguntava aí se isso acalma os mercados. Acalma, mas não resolve, e como não resolve, o acalmar é entre desespero e pânico, né? Então, não muda muita coisa, tá? Deixa eu ver aqui. O HSBC aqui conseguiu quebrar, é verdade. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Para variar, os bancos subscritores de ações vão demorar a enviar informes de investimentos aos acionistas. Isso aí é o problema, outro problema, né, com o BR, né? Michel Bonomi disse que estava... Não acredito não, Michel. Estava na delegacia porque alguém roubou o seu gato. Você vê, né? Cada mundo é um mundo. Por isso aquele filme lá do Oscar vale muito a pena a gente dar uma olhada. Deixa eu só trazer uma coisa aqui. Duas notícias. Essa aqui de que os funcionários receberam uma proposta para trabalhar durante 45 dias. Coloca aí, o Joel, por favor. São as duas últimas lá. Isso, obrigado. Tá aí, ó. Não, essa não. Equipe do Silicon Valley Bank recebe proposta para trabalhar 45 dias. Pronto, é exatamente esta, meu caro. Aí, os funcionários do Banco Americano falido foram instruídos a continuar trabalhando de forma remota por 45 dias também, gente. Tudo isso para evitar que as coisas parem, porque se parar uma coisa, é um dominozinho que cai e sai derrubando todos. Vão trabalhar 45 dias e vão receber o salário normal. Uma vez e meio o salário é 45 dias, né? Uma vez é 30, meio, 15 mais 30, 45 dias. No final do ano passado, a SVB tinha 8.528 funcionários. De acordo com o e-mail obtido pela Reuters, eles foram instruídos a continuar trabalhando de forma remota, exceto trabalhadores essenciais e funcionários das filiais. E aí, repete aquelas coisas ali das startups, tá bom? Então, os funcionários ainda vão ficar 45 dias lá no banco para poder desenrolar esse problema todo. E aí, gente, sempre tem alguns indícios, né, que a gente deve dar uma olhadinha. A gente já falou isso lá no caso das Americanas, que teve uma movimentação estranha. Não estou dizendo que ninguém fez coisa nenhuma, só estou dizendo que, coincidentemente, o pessoal vendeu ações meses depois do anúncio do Real, mas antes do Real assumir e informar
que tinha aquela, ou descobri, que tinha aquela pequenina inconsistência contábil. O CEO do banco, do Silicon Valley Bank, vendeu 3,6 milhões de dólares em ações antes da falência. Pode subir aí, Joel. Você vê que o Greg Becker, na semana anterior à falência, ele vendeu 3,6, o equivalente, né, 3,6 milhões de dólares em ações do banco. Pode ser só uma coincidência? Pode, claro que pode. Ó, tá dizendo aqui, ó, a movimentação foi feita antes de o banco divulgar na quarta-feira que havia registrado um prejuízo líquido de 1,8 bi com a venda de parte da sua carteira de investimentos. Vocês já entenderam isso? Isso saiu lá no Wall Street Journal, tá? E o Becker não respondeu a pedidos de comentários, porque ele não precisa falar nada, né? Vendeu 3,6 milhões, mas foi uma coincidência. Precisava do dinheiro para pagar o cartão de crédito. Vendeu algumas ações e aí olha o que aconteceu logo depois, hein? Gente, mas vamos lá. Ó. Então, o que está acontecendo agora, nesse exato momento? Juros recuando, ó, já está em junho aqui quase, ó. Julho já está... Julho e setembro já tem uma previsão. Aliás, não, em julho já tem uma previsão de queda de juros. Junho, a partir de junho, já começa a cortar os juros, né? Então, aquela história de que a gente teria um ciclo de aperto monetário lá, talvez o Fed tenha que rever para não quebrar todo mundo e fazer com que a economia continue andando de forma razoavelmente saudável, tá? Bom, o Fed ainda não falou sobre isso, que a gente sabe, né? Semana que vem tem a reunião do FONC, FOMC, lá que é uma espécie de Copom, que é quem define a taxa lá, o Fed Funds, tá? E aí a gente vai descobrir se ele baixa ou não agora, ou se indica que vai baixar, porque isso já tem efeito, né? A curva já está andando sozinha, né? Não está nem esperando o Fed falar absolutamente nada. Porque começa a virar uma obviedade, né? Então, a curva norte-americana fechando bem e fechando em todos os vértices, inclusive aqui 10 anos, 20 anos, que é até de se esperar que a inflação futura suba, né? Já que você vai baixar os juros agora na marretada, porque você tem que salvar o sistema como um todo, tá? Não é salvar o banco, o banqueiro, não é isso. Acaba salvando eles também, como efeito colateral, mas é salvar o sistema. Imagina você se hoje eu te disser que todo o seu dinheiro que está no banco não existe mais, né? Então, assim, a gente já teve algo parecido, né? Com a nossa querida Zélia Cardoso de Mello e nosso querido Fernando Collor de Mello, mas esperamos que não tenhamos que viver nada parecido com isso. Mas o fato é que a curva de juros, então, norte-americana está fechando bastante aqui, ó. Um ano caiu 47, 52 basis points, 2 anos caindo 48, 49 basis points, tá?